Bem-vindos mais uma vez ao podcast UBS. Hoje, se calhar, trazemos para fazer aqui uma referência ao período que estamos a viver, trazemos um tema muito atual, que é a Páscoa. E se calhar até começava por perguntar um bocadinho a origem do termo Páscoa e a origem deste ritual, a origem e o significado também deste ritual da Páscoa. Sim, pronto. A palavra Páscoa que nós utilizamos se calhar na parte latina da Europa, né, e não tão anglo-saxónica, vem da própria palavra do hebraico, né, que se traduz diretamente por passagem, né? E esta tradução é o que nos dá o mote para percebermos tudo o que significa a Páscoa. É uma passagem. Agora, a Páscoa não é uma... Quer dizer, é uma reinvenção de Jesus. Ou na pessoa de Jesus reinventa-se ou reestrutura-se a Páscoa. Mas a Páscoa já era vivida pelo povo hebreu. Porque até vemos quando se dá o processo de condenação de Jesus, diz-se no final, por ser um grande dia, aquele sábado, os judeus pediram que se retirassem os corpos da cruz, né? Porque aquele sábado era o sábado da Páscoa. E o que é que os judeus celebravam? Eles celebravam também uma passagem. Em Jesus Cristo nós celebramos a passagem da morte para a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que, mais uma vez este termo, são as primícias da morte e ressurreição dos batizados, né? Daqueles que querem... As primícias seriam como ofrendas? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos. Os primeiros frutos da vida eterna, que será para toda a humanidade, são colhidos em Jesus. E depois hão de ser planificados na sua última vinda. Né? E por isso esta dimensão da nossa esperança. Nós já colhemos os primeiros frutos, mas sabemos que seremos plenamente participantes deles na última vinda de Jesus. Né? E por isso toda a nossa liturgia e também a nossa teologia deve de se orientar para este objetivo. Né? O objetivo de Jesus Cristo é a salvação dos pecadores. Eu vim procurar o que estava perdido. Né? O objetivo da Igreja, como corpo de Cristo, é a salvação. Né? Alcançarmos a salvação e que esta salvação chegue a todos. E como é que nós conseguimos ou alcançar esse objetivo? É através do anúncio do Evangelho que fazemos pelas nossas palavras e pelas nossas obras. Pronto. Agora, esta Páscoa de Jesus é uma reinvenção da Páscoa hebreia, ou dos judeus, que é a passagem de um povo com alguma identidade comum ao povo de Deus. E tudo isto começa com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. Né? Estes três patriarcas fundam o povo. Abraão gera um filho legítimo, que é Isaque. Isaque gera dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó é que é o herdeiro da primogenitura, e dele nascem 12 filhos que são, podíamos dizer assim, os fundadores das 12 tribos de Israel. E estas 12 tribos de Israel imigram para o Egito na história muito conhecida de José. José é um dos 12 irmãos que é o predileto do pai Jacó, e os irmãos têm inveja dessa predileção e numa contenda vendem o irmão como escravo para o Egito e dizem ao pai que ele que está morto. O José vai para o Egito e é sempre abençoado por Deus. E esta bênção de Deus faz com que ele seja visto pelos grandes do Egito,
pelos principais da corte do faraó e depois, mais tarde, até pelo próprio faraó. O faraó tem uma espécie de visão ou de sonho em que ele prevê que o Egito vai ter 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de grande escassez. Mas ele não consegue perceber o que é que o sonho quer dizer, e quem lhe dá a interpretação é José, porque ele já tinha dado provas a outras pessoas de que tinha estes dons que lhe vinham de Deus. E o faraó pergunta-se, mas a quem é que nós vamos dar o governo destas coisas, nesta calamidade? E então todos aqueles que o conheciam apontam José como a solução. E então o faraó faz José como que o vice-rei do Egito. E é nesta escassez que não é só do Egito, mas de toda aquela região, que os irmãos vêm até José, José reconcilia-se com eles e o povo estabelece-se no Egito. Passados alguns séculos, eles estão 4 séculos no Egito, 400 e poucos anos, esta memória do bem que foi o povo hebreu no meio dos egípcios começa a perder-se, e há um receio de que aquele povo que se tem multiplicado tanto se torne uma ameaça e se possa aliar. Ganhasse algum tipo de hegemonia. Sim, até aliar a um povo estrangeiro e fazer guerra ao Egito. E então o faraó decreta que os filhos homens, ou seja, que potencialmente podiam pertencer a um exército, ou formar um exército, melhor dizendo, sejam mortos à nascença. E o resto se deixe viver. Também faz, mais tarde, com que o povo seja escravizado, a eles sejam dados os trabalhos mais pesados. Pronto. E é nesta opressão que o povo hebreu vive que surge a vocação de Moisés. E Moisés conduz o povo ao êxodo, à saída do Egito, em direção à terra prometida. Isto já é uma passagem do Egito para a terra prometida. Mas já há também uma passagem de Deus por meio do povo, que é muito importante. Nesta persuasão que Deus faz sobre o faraó para o levar a deixar o povo sair, porque o faraó não quer deixar aquela mão de obra sair assim de qualquer forma, segundo nos diz a Sagrada Escritura, do Egito, envia aquelas diversas que nós chamamos pragas, sempre com a opção: se deixares sair, não há praga, mas se não deixares, isto tem consequências. É sempre assim que funciona. Mas a praga que faz com que o faraó ceda é a morte dos primogénitos. E Deus o que diz é o seguinte: primeiro, se ele deixar sair, não há flagelo. Mas depois, mesmo que ele seja persistente na sua decisão e não deixe o povo sair, se aqueles que assinalarem as suas portas com o sangue do cordeiro, que devem de comer em família, tem todo um ritual que depois os judeus vão repetir durante todos os séculos, ainda hoje o fazem. Aqueles que tiverem as portas assinaladas, eu passarei, mas o flagelo não entrará. Por isso é esta, além da passagem do povo para a terra prometida, é também a passagem de Deus no meio do povo que faz esta diferenciação, que os cria como povo também, que os une como povo. Então aí o faraó cede, eles vão pelo deserto e o faraó arrepende-se mais uma vez e persegue-os com o seu exército e encurrala-os junto ao mar. E é nesse momento que a Sagrada Escritura nos diz que eles fazem outra passagem, a passagem do Mar Vermelho. Nesta passagem existe uma coisa interessante, é que, embora um pouco difícil de compreendermos nos nossos critérios odiernos, mas é a morte dos egípcios e no outro lado sai o povo de Deus. Que depois na cultura cristã e também na cultura judaica nós vemos que é a morte à idolatria, a morte aos deuses pagãos e a possibilidade de adorar o verdadeiro Deus no outro lado. Nos cristãos, a morte ao pecado, a morte à própria morte e o ressurgir como nova criatura no outro lado.
Pronto. E é este ritual que depois E em cada uma destas passagens um novo tempo que um começa. novo tempo, um tempo de graça que começa, não é? Um tempo em que Deus habita no meio do povo. Porque reparemos que Deus... Saímos sempre de um tempo de opressão para um tempo de salvação. De salvação, sim. E esta salvação é o contrário do que aconteceu no Jardim do Éden. Né? O que se dá no Jardim do Éden é o romper da relação com Deus, que ao mesmo tempo é o romper da relação com a vida, com a própria vida que é sustentada por Deus, e por isso é o condenar-se, a autocondenação à morte. O que vemos nestas Páscoas, nesta passagem, é que do outro lado está Deus. E há o encontro com Deus, e Deus volta a conviver com o povo, e o povo aceita essa convivência, e há a vida. Há uma reconciliação. Há uma reconciliação. E o que nós vemos do outro lado é aí que eles recebem a lei, é aí que Deus dá as indicações para construírem o templo. Né? E este templo é uma tenda que acompanha o povo na travessia do deserto, e depois então, quando eles estão na terra prometida, é um edifício permanente e que se instala, e o povo tem como referência aquilo como sendo o trono de Deus, onde Deus é propício, onde Deus se faz propício, onde Deus se faz benéfico, onde Deus se faz misericórdia para com o seu povo. Ora, é neste contexto que se dá... É neste contexto que se desenvolvem todos os rituais da Páscoa, que são passados de geração em geração no povo hebreu, e é nesta mesma celebração que se dá a passagem de Jesus Cristo, da morte à vida. E a passagem de Jesus Cristo da morte à vida repesca todos estes sinais do Antigo Testamento. Quase como que para renovar este convite. Exatamente. À reconciliação. E sintetiza-os na igreja no ritual do batismo. Reparemos que há no batismo, que se formos já à raiz de como o sacramento era celebrado na liturgia paleocristã, o que nós vemos é que existe realmente uma passagem pelas águas, e para trás a própria mistagogia ou a própria catequese que se dá é: para trás fica o homem velho e do outro lado ressurge o homem novo. O batistério não é uma pia batismal como nós temos hoje em dia, não é? Para simplificar o ritual, para o tornar mais próximo, mas era uma piscina com duas entradas, uma entrada a norte e uma saída a sul, né? Porque era norte o lugar da escuridão e sul onde o sol passa, né? onde está a luz, né? E toda esta simbologia está, por um lado, nos rituais judaicos, mas também nos rituais cristãos que nós celebramos na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, mas sobretudo no Sábado Santo com a Vigília Pascal, onde temos toda uma liturgia batismal e a renovação das promessas de batismo que o cristão é chamado a fazer neste tempo de Páscoa. Ok. Acho que ficou aqui uma explicação bastante completa e, acima de tudo, estas explicações acabam por nos ajudar a compreender melhor a forma como tudo culmina para este momento. Sim. Como toda a mensagem que vem já desde do Antigo Testamento culmina aqui numa espécie de apoteose em que nos sentimos convidados a participar novamente nesta passagem. A fazermos esta passagem. Uhum. Agradeço mais uma vez por mais um episódio e esperemos em breve poder estar cá novamente para mais uma destas conversas. Claro. Até à próxima. Obrigado.